Mas, Thiago, muita gente que acompanha o nosso trabalho aqui são especialistas de investimentos que com certeza conhecem ali, te conhecem, mas talvez não conheçam a sua história, a sua trajetória. Então vamos falar um pouco da sua história? Você sempre quis ser do mercado Vamos. financeiro? Sempre. É bom, sempre não, né? Assim, desde os 16, 17 anos. Antes disso, você começa a ficar pensando, né? Aquelas profissões de criança, né? Quero ser astronauta, jogador de futebol, essas coisas. Mas assim, a primeira coisa que eu, de fato, assim, tangível que me apaixonei foi o mercado financeiro. Eu tinha 16 para 17 anos e comecei administrando um pequeno clube. Influenciado por alguém? Não, na verdade, influenciado talvez pela curiosidade do sobe e desce que aparecia muito no Jornal Nacional. Na época. Tá. Mas não de paz. Não. Meu pai, ele até investia, ele ajudou bastante, né? Eu vou contar um pouco aqui. Mas eu acho que o que influenciou foi o desafio intelectual. Né? Eu sempre fui um cara motivado por desafios intelectuais. Então, quando eu era criança, eu gostava de jogar xadrez e tal. Apesar de nunca ter sido um bom jogador de xadrez. Caramba. Né? Mas eu empatei com o Kasparov, cara. Não, mas não foi eu, não. Foi assim, uma turma, né? Quando ele lançou o site dele lá em 99... Não jogo bem, não. Empatei só com o melhor cara mas da história. eu brinco que eu empatei, mas a história é a seguinte. Ele lançou o site dele lá em 99 e ele fez o seguinte. Ele pegou 40 crianças do mundo, né? A internet era no começo e tal, e escolheu uma de cada país. E eu fui o único cara do Brasil que me voluntariei. E daí nós, as 40 crianças, a gente votava o movimento a cada dia. A gente tinha 24 horas para votar e o movimento eleito era o executado. E no final ele ofereceu empate, ou acho que foi ele que ofereceu empate, e a gente aceitou. Então posso falar que eu empatei. Participou. Tá invicto, colaborou. Tá invicto. Tô invicto. Vou parar por aqui. Então eu sempre me interessei por desafios intelectuais. E lá em 2002, 2003, foi a primeira eleição do Lula, né? A bolsa subia, caía, na verdade caía pra caramba. O risco país se falava muito, explodia. E tava aquilo no jornal toda noite, né? A bolsa cai, a bolsa sobe, dólar foi para R$4, né? Foi de praticamente R$1,90 para R$4 naquele momento. Foi algo inimaginável, né? E aquilo mexia com a minha curiosidade. O que é isso e tal? E meu pai, ele tinha um pequeno clube de investimentos dele e um menor ainda que ele fazia alguns testes. E daí eu falei, pô, cara, me interessa por isso. Tem que começar a pensar na faculdade, né? 16 para 17 anos. E daí ele falou, toca esse clube aí. E eu toquei, vamos dizer assim, sobre a supervisão dele. Ele não dava ordem, nem palpite, mas ele estava lá vendo se eu não ia fazer alguma besteira, né? E o clube foi super bem, assim, foi muito bem. Foi uma época até fácil de ir bem, porque bastava comprar empresas lucrativas e com PL, né, uma relação preço-lucro baixa e um ROI, que, cara, acho que eu fiz umas 15 vezes em 5 anos. A Bolsa foi bem também, mas a gente foi melhor que a Bolsa. E eu acabava me achando um gênio, né, porque eu entregava 40% ao ano de 2013 e 2008. Eu achava que ia ser melhor que o Warren Buffett, né? Tá entregando mais que ele, né? E de fato a Bolsa do Brasil naquele momento foi muito bem, a gente foi melhor, mas a Bolsa do Brasil foi muito bem. E daí veio a crise de 2008 para ensinar um pouco de humildade para os jovens, né? Todo mundo, quando é jovem, começa a acertar, se acha mais do que deveria. E a crise de 2008, pô, foi um negócio que... Qual foi a grande lição que você tirou daquele episódio? Primeiro que não dá para fazer 40% ao ano como eu achava que eu fazia. Não, cara, investing is hard, assim, acho que essa é a primeira lição, né? Tipo, cara, nada é fácil. Investimento é um jogo competitivo, que nem eu tava falando do xadrez ali. É um jogo competitivo também. Quando você tá jogando xadrez, tem um cara do outro lado. Quando você tá comprando ou vendendo uma ação, você tá comprando de alguém do outro lado. E ganha quem fez a melhor análise. Né? É que nem um jogo de xadrez. Ganha quem fez a melhor análise. Óbvio que talvez diferente do jogo de xadrez, tem fatores de sorte, né? E azar. Pô, tem coisas que não dá para... Nenhum melhor analista consegue prever. Uma pandemia, uma guerra, né? Mas eu acho que outra lição ensinada é: se você investe em empresas que têm algumas características, elas geralmente superam as crises. Então, são resilientes. Balanço forte, margens elevadas, empresas que têm uma boa administração, que têm uma posição de liderança, que tem histórico de boa alocação de capital, que você não está pagando um múltiplo muito alto.
né, que estão em setores que crescem na média mais que a economia. Então, acho que quando você compra empresas com essas características, na média, você vai bem e vai existir crises, né? Acho que quem está nos acompanhando aqui, que é profissional de investimento, eu acho que essa é uma certeza, né? Vai ter crise. É imponderável, né? Você não controla isso. E pega as últimas 2, 3 crises, né? Uma foi a pandemia, outra foi guerra, né? Então são crises difíceis de ponderar, né? O Joesley Day, a Bolsa Brasileira caiu 10%, o dólar subiu 10%. Isso daí foi muito difícil de você prever, né? Como que você prevê que vai vazar um áudio de um empresário brasileiro? Só para dar um exemplo, né? Ou uma pandemia numa cidade na China que eu nunca vou falar. Essas coisas acontecem e o seu portfólio e as empresas que você investe tem que estar preparadas para o pior. Como que elas se preparam? Pô, são empresas com vantagem competitiva, são empresas que têm um balanço sólido, geralmente elas vão enfrentar a crise e às vezes até sair mais forte do outro lado. E como eram as empresas lá do clube de investimentos? Já estava assim? Não tinha muita já? Não, teve uma lá que foi bem mal, mas as outras elas se recuperaram. Boa. Na verdade, ali já era. O clube tinha se transformado num fundo. Ah, tá. Né? Então eu fiquei 5 anos com o clube, depois transformei num fundo e junto com meu pai. Esse fundo ele superou o Ibovespa ali uns 10% ao ano. E lá em 2014 para 2015 eu vendi minha participação para os outros sócios que foram entrando. E aloquei meu capital em ações, fundos imobiliários e minha cabeça era, vamos dizer assim, de parar de trabalhar e viver dos dividendos. Só que eu não aguentei, em 3 meses eu já estava procurando alguma coisa para fazer